Antes do vídeo começar, eu queria falar uma coisa que pra mim é óbvia, mas de qualquer maneira, eu queria deixar claro que nada nesse vídeo é feito pra ser levado a sério, e eu espero que vocês se divirtam. Se você acompanha meus vídeos aqui, já deve ter notado que uma coisa que eu faço bastante é recriar uma logo da maneira mais retardada possível. Eu faço isso seja pra usar em vídeos e outro jogo que tem uma física desse jeito, ou seja, como um passatempo. E foi assim que eu criei pérolas como, por exemplo, Mega Beast, Carlinhos Balls, Xenofobia 2 e, por fim, mas não menos importante, GTA The Ballad of the Gay Carlinhos. Não me questione porque tem duas logos do Carlinhos aqui. E foi aí que eu pensei, já que eu perco meu tempo fazendo essas idiotices, por que não gravar e fazer um vídeo disso? E essa é a ideia do vídeo de hoje. Eu vou recriar logos aleatórias de maneira fiel, só que com um nome completamente idiota. A ideia aqui era fazer logos baseado em comentários que vocês mandariam pra mim, através de um post que eu fiz na comunidade. Inclusive eu recebi essa sugestão do Heitor, só que essa sugestão dele não se encaixava com a ideia que eu tinha. Então pra fazer esse vídeo, eu escolhi duas logos, nas quais eu iria editar, e uma a mais na qual eu peguei a sugestão de um outro comentário nesse mesmo post da comunidade. Caso tenha sugestões de logo para uma parte 2, comentem, porque eu posso fazer uma continuação desse vídeo e quem sabe ele pode até virar uma série aqui no canal, onde eu pego os comentários de vocês e uso as sugestões para criar logos completamente idiotas. Então bora começar. Logo de primeira vai ser a logo do Fall Guys, e aqui eu vou transformar em Fabrício do Gás. Inicialmente eu não ia fazer isso, porque se você pesquisar, você vai ver que já tem várias versões dessa logo. Mas pelo que eu vi, nenhuma delas tentou se manter fiel à logo original. Então eu aceitei esse desafio. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi pesquisar para ver se eu encontrava a fonte em algum canto da internet. Eu até encontrei o site que teoricamente teria a fonte original, só que quando eu comparei, não estava batendo 100%. Então eu decidi que eu ia fazer o remake da logo tudo do zero, usando as fontes que eu tenho aqui no meu computador. Indo pro programa, o primeiro passo foi achar uma fonte semelhante, o que não foi tão difícil. Eu já tinha uma fonte em mente que no final das contas se encaixou bem, e bastava só fazer alguns ajustes. O primeiro ajuste foi aumentar um pouco a espessura da letra e também deixar ela com um contorno arredondado. Depois disso eu tive que fazer um processo no qual eu separo a fonte do contorno, só que fazendo isso, o preenchimento da escrita fica vazado. Então eu tive que ir com calma, removendo os pontos internos da escrita Fabrício. Depois disso eu peguei aquela carinha de Fall Guys que tem na letra A e joguei na minha logo. Eu podia refazer esse desenho, mas para poupar tempo, eu só peguei a imagem da logo original mesmo. Em seguida, eu acrescentei um pequeno contorno com a cor mais escura. E com o nome Fabrício pronto, eu fiz a mesma coisa com a escrita do Gás. Primeiramente eu procurei uma fonte minimamente semelhante, e logo em seguida eu fiz o mesmo processo para a fonte se assemelhar mais e também coloquei os efeitos. O próximo passo foi fazer esse aspecto de profundidade. Para isso eu usei uma ferramenta chamada extrusão, que tem a função de criar um efeito 3D, ou seja, é praticamente o efeito de profundidade que eu precisava. Eu coloquei isso nas duas escritas e juntei elas. O último passo foi acrescentar alguns detalhes. Por ser pouca coisa, eu acabei não gravando essa parte, mas enfim, comparando lado a lado, dá pra ver que eu consegui fazer uma versão bem fiel. Embora tenham alguns detalhes diferentes, mas são coisas tão minuciosas que é praticamente imperceptível. E eu sei que agora que só porque eu falei isso, vai ter algum espertinho aí comentando que notou a diferença. E eu só digo uma coisa pra você: cala a boca, porra! E não me contentando em apenas criar essa logo, eu ainda fui mais além e fiz um background também. Eu comecei pegando essa imagem e removendo alguns elementos dela. Depois disso, eu parti para a ideia principal, que inicialmente seria fazer uma versão de Fall Guys com uniforme de entregador de gás. Porém, eu acabei tendo uma outra ideia que ficou muito mais interessante, que foi a skin de botijão de gás. Eu não gravei todo o processo de criação dessa skin, então resumindo aqui, eu basicamente peguei uma foto de um botijão, removi o fundo e misturei com os membros de um personagem de Fall Guys que eu também tinha recortado. Eu juntei tudo isso como se fosse a invocação do Exódio. Todas as 5 peças do quebra-cabeça. Ah, impossível! Chupa essa, Kaiba. E dedicando um pouco mais de tempo nisso, eu acabei chegando nesse resultado final. Não ficou lá a melhor montagem do mundo, mas tem seu charme. Acho que eu não preciso nem comentar mais nada, né? Essa imagem fala por si só. A única coisa que eu quero saber é a opinião de vocês sobre essa obra photoshopística. Agora bora pra próxima logo. Nesse caso, eu simplesmente tive a ideia de pegar uma das maiores franquias de jogo da história, que é Super Mario Bros, e transformar em Super Calvo Brothers. Por se tratar de um mascote da Nintendo, com inúmeros jogos, existem várias logos diferentes.
eu iria usar a do New Super Mario Bros. Mas eu mudei de ideia por essa logo ser bem simples. Então no final das contas eu acabei escolhendo a logo do Super Mario Odyssey. Eu fiz essa escolha por ser uma versão que já combinava com o background que eu já tinha feito antes. Uma coisa que facilitou pra mim foi que pesquisando por esse jogo, eu encontrei várias imagens do Mario sem o seu icônico chapéu. E eu acho que já deu pra entender onde isso vai chegar. Damn, I messed up. We gotta go bald, huh? Mas vamos por partes. Começando pela logo, eu peguei a imagem original e coloquei a escrita calvo por cima. Ajustei para ficar na mesma perspectiva e eu já tinha a fonte do Mario baixada aqui no meu PC, então essa parte foi bem tranquila. Em seguida, eu tentei aquele efeito de extrusão, mas eu achei que não encaixou bem. Por isso eu optei por fazer o efeito de profundidade manualmente. Ou seja, eu fiquei um tempinho criando essas formas uma por uma e colocando o degradê nela para ficar mais fiel. Foi razoavelmente fácil. Eu fiquei uns 10 minutos nisso, então não foi muito tempo. Assim que eu acabei isso, eu coloquei um contorno preto e voltei a trabalhar na imagem original, apagando o nome do Mario e substituindo pela minha logo. Aqui já dá para ter uma ideia do resultado final. Eu detalhei mais alguns aspectos e coloquei essa logo no background que eu já tinha feito antes. Eu não tenho a gravação onde eu fiz essa montagem, porque eu já estava fazendo ela antes mesmo de decidir fazer esse vídeo. E isso tudo acabou resultando nessa imagem aqui, que sendo bem sincero, não me agradou muito. Então, eu decidi refazer isso. E com um pouco mais de pesquisa na internet, eu acabei encontrando essa imagem do Mario aqui, que além de ter uma qualidade infinitamente superior, acabou me dando uma outra ideia. Que parando pra pensar agora, foi um pouco viajado, mas vocês vão entender. Primeiramente eu removi o fundo branco da imagem deixando só o Mario e o chapéu. No final das contas eu nem usei esse chapéu, então foi só mais trabalho pra mim. Depois disso eu fiz o procedimento pra deixar o Mario calvo. I have two sides. Que é o oposto de um implante capilar. Aqui eu peguei uma parte do corpo dele onde não tinha cabelo nenhum, nesse caso foi o nariz, e coloquei por cima da cabeleira do nosso encanador italiano. Logo em seguida eu fiz uma gambiarra para criar o dedo indicador do Mario. E eu também mudei a cor do macacão dele para um tom de vermelho um pouco mais escuro. Eu adicionei um pequeno detalhe aqui, para fechar com chave de ouro, eu ajustei a mão para ficar mais parecido com a ideia que eu tive. E no final das contas ficou desse jeito. A logo do Super Calvo Odyssey ao lado do nosso mascote, ostentando um lustroso estilão calvão de cria, enquanto faz o L com o macacão do PT. Nunca em toda a minha vida imaginei que eu diria uma frase tão aleatória como essa. Agora, além do super machista opressor, também tem o Mario petista calvo. Eu acabei perdendo mais tempo nisso do que eu gostaria, mas valeu cada segundo. Essa ideia foi sugerida pelo RC e eu não preciso nem explicar o que se trata, né? Logo no início, com uma breve pesquisa, eu vi que assim como no caso do Mario, existem diversas versões diferentes da logo do Transformers, inclusive uma mais recente do novo filme que ainda vai sair. Eu acabei escolhendo a logo do primeiro filme mesmo, por ser a mais icônica e é que eu imagino que a maioria das pessoas devem se lembrar. A fonte da logo tem para baixar na internet, mas ao invés de usar ela para tentar criar a minha versão do zero, eu decidi usar a logo original para editar e criar a minha versão. Eu comecei pegando a letra R para usar como base para fazer a letra B. Eu excluí a parte de baixo dela e tentei misturar com um pedaço do S, porque na minha cabeça ia encaixar tudo certinho. Mas como vocês devem imaginar, acabou não ficando nem um pouco parecido. Por isso eu usei a fonte do Transformers e coloquei a letra B por cima da imagem para eu ter uma base de como seguir. Daí em diante foi só seguir a letra vermelha como molde. Essa foi a parte mais trabalhosa. Seguido disso eu fiz a letra I, usando como base a letra M. E ficou bom logo de primeira. Para fazer o C, eu peguei a letra O e cortei a entrada nela, digamos assim. E só com isso já estava aparecendo a letra C. Até porque o C é basicamente a letra O com um pequeno corte. Fora isso, eu tive que dar um pouco mais de atenção para manter o mesmo efeito 3D e também esse efeito de brilho e relevo. Quando eu acabei de ajustar tudo, eu tinha logo do Transfóbicos. Eu até cogitei deixar desse jeito, mas eu fiz a escrita normal mesmo. Eu só excluí a letra R e arrastei o S para perto da letra U, para assim chegar no resultado final. Como vocês já sabem, eu não me contentei só em criar a logo. Eu também decidi criar uma capa para esse filme. Eu procurei os posters dos filmes do Transformers. Assim eu encontrei duas imagens que eu achei interessantes. A primeira foi essa, do filme Transformers, O Último Cavaleiro. Eu removi todas as escritas que tinham nessa imagem e coloquei a minha logo no lugar. Acrescentei mais alguns detalhes para parecer que tinha um brilho e parecia que esse brilho estava chegando no Optimus. Eu também ajustei as cores da logo para encaixar mais com o fundo. E por último, eu coloquei o subtítulo, O Último Hétero da Terra. No dia que eu gravei isso, o RC tava fazendo live. Aí eu pensei, já que ele deu essa ideia, por que não mostrar pra ele em primeira mão essa obra-prima?
Então agora, fiquem com o momento em que o RC parou a live dele para ver o seu desejo sendo realizado. Cara, rapidão, calma aí. Eu só queria te mostrar um bagulho porque eu tô... É pro vídeo que eu tô fazendo. Só que, né, como eu sou um cara retardado e eu conheço que você é quase no mesmo esquema, eu queria ver a sua opinião sobre esse filme aqui, se você veria ele. Ih, rapaz. E essa foi a reação do RC, senhoras e senhores. Obrigado pela breve participação aqui, RC. Mas vamos voltar pro foco, porque ainda tem a capa da continuação desse filme. Para fazer essa sequência, eu decidi usar a capa do filme A Era da Extinção. E um dos motivos para escolher isso foi a pose que o Optimus tá aqui, onde ele tá segurando uma espada que parece mais um mastro. No começo, o processo foi exatamente o mesmo que da imagem anterior. Então por causa disso eu vou pular pra parte que importa, que foi quando eu peguei uma imagem da bandeira LGBT e coloquei no fundo. Mais uma vez eu ajustei as cores pra mesclar com o fundo e eu perdi um tempinho fazendo parecer que ela tava em chamas, porque aqui o Optimus Prime ele é um Sigma Balls. Isso deu um trabalhozinho pra fazer, mas ainda não acabou. Eu recortei um pedaço do Optimus Prime que deveria ficar por cima da bandeira e ainda coloquei mais um detalhe de iluminação na imagem original. E foi assim que eu criei Transfóbicos, a Era da Extinção. Essa montagem acabou ficando muito melhor do que eu achei que ficaria. É claro que não tá 100% perfeito, mas pro intuito do vídeo já tá ótimo. E sendo sincero, eu nem imaginava que eu era capaz de fazer algo nesse nível. Agora eu quero saber o que você achou das logos desse vídeo. Comenta aí qual na sua opinião foi a melhor, ou a menos pior, sei lá. Eu já falei no começo, mas eu queria ressaltar que tudo aqui não passou de uma brincadeira. Nada que foi feito aqui pra levar a sério. Dito isso, eu peço desculpa pra todos os calvos e petistas que assistem no meu canal. Mas sério, isso aqui não passou de zoeira, então leva tudo no meme, beleza? Se você curtiu, deixa o like e se inscreva aqui no canal caso seja novo por aqui. E por fim, não esqueça de comentar a sugestão de logo pra parte 2. E no geral é isso, eu vejo vocês na próxima e até mais.